E Leonardo. Boa noite a todos, boa noite irmão, boa noite irmã, boa noite amigo, boa noite você que está ligado comigo, né? Pode observar que seu pastor está com a máscara. Essa máscara não precisa ser usada agora, nesse instante. Por quê? Porque nós estamos já com pessoas aqui que estão nos auxiliando, mas lavou as mãos, passou álcool gel, está todo mundo com a saúde perfeita. Mas a direção dos nossos governantes da área de saúde é clara: saiu na rua, tem que colocar a máscara. É de extrema importância que possamos usar a máscara ao sair das nossas casas, ao sair dos nossos trabalhos, aonde nós estivermos com gente que não é do círculo de nossos relacionamentos. Entende? Então é de extrema importância que isso possa acontecer. Você tomar essa atitude, tomar essa decisão. Aí você diz: bispo, está difícil demais achar máscara. Irmã Deusdete está fabricando as máscaras, ou seja, olha a propaganda que eu estou fazendo para ela aqui. Cada 10 sai a R$1,50 cada uma, R$15, 10 máscaras. Nos outros lugares está na faixa de R$6, R$7. Então é de extrema importância que você possa adquirir. Entra lá no Zap ali, fala conosco que nós vamos providenciar para você. Eu vou tirar agora porque para mostrar tranquilamente que nós estamos no nosso culto agora, na nossa live. Mande agora para as pessoas que porventura você conheça, faz parte do seu grupo de Facebook, peça a ela que acesse agora a comunidade Rehoboth.oficial e possa assistir ou participar do nosso culto, ok? Interessante que, estudando a palavra de Deus hoje, essa coisa de pestilência, ela não vem de hoje. Isso é muito antigo. E essa coisa também de ficar confinado, também não é de hoje. Nós vemos confinamentos dentro da Bíblia. Mas também não é de hoje que a pestilência sempre teve momentos que ela estava com muito afinco na terra, dizimando, matando, destruindo milhares e milhares de pessoas. Mas é interessante que o povo de Deus, em todas as épocas, foram guardados, foram protegidos. E isso você precisa confiar e acreditar, que nós temos um Deus que envia os teus anjos, que estão acampados ao teu redor de cada um de nós, e que somos guardados e protegidos. É de extrema importância entender essas verdades de Deus. E com esse sentido, com esse fundamento, hoje nós estamos ajustando para tomar a Santa Ceia. Quarta-feira nós consagramos o suco, consagramos o pão. Hoje nós vamos tornar a orar no final, também pelo suco, novamente, pelo pão, porque teve pessoas que ainda não vieram buscar, mas a grande maioria já esteve comigo aqui para pegar. Falta uma parcela de pessoas. Ninguém deve, ninguém pode ficar sem a Santa Ceia, ainda mais debaixo de uma praga dessa, a não ser que você não acredite na força desse sacramento, que é o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Se você não acredita, fica em casa e não precisa vir buscar. Mas se você tem certeza, tem confiança, assim como eu tenho, assim como nós temos essa certeza, e as centenas de pessoas que vieram para buscar aqui, não vai ficar sem Santa Ceia. Entende, querido? Então, faça um esforço e venha buscar. Aqui nós vamos estar todo protegido, está tudo bem arrumado para que você possa estar guardado ao buscar os seus elementos da Santa Ceia. Feche os seus olhos agora, aonde você está. Curve a sua cabeça. Vamos passar alguns instantes orando, buscando ao Senhor. E na sua oração eu gostaria que você colocasse com muito afinco a nossa área de trabalho, a nossa área de produção, a área financeira. Porque a partir desse mês para frente vai começar a sentir muito o nosso país. E muitos dos nossos ficarão em situação difícil se nós não orarmos e não buscarmos a Deus. Vamos orar por proteção, orar para que esse mal não chegue a nós,
orar para que o espírito da morte não chegue de maneira nenhuma, orar por proteção na área financeira, para que os nossos empregos sejam guardados em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a orar agora em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante da Tua face, ó Deus. Pai Santo, ouça agora. As pessoas que não te conhecem, ou dizem te conhecer apenas como fundamento religioso, elas têm um Deus, mas um Deus distante, por isso precisam de intermediários. Essas pessoas, ó Deus, no meio dessa pandemia, acreditam exclusivamente na ciência, nos médicos, nas saídas humanas para as suas vidas. E não é errado acreditar nisso. Mas nós, o seu povo, primariamente ou em primeiro lugar, nós acreditamos na proteção e na guarda que vem do Senhor. Acreditamos totalmente nisso. Mas, ó Deus, se porventura o Senhor, na sua infinita bondade, achar que alguém venha a ter esse mal, a nossa fé continua 100% no Senhor, que haverá a cura, haverá a proteção, haverá a restauração, porque a nossa confiança está totalmente no Senhor. Porque, Senhor, esse mal não tem saídas humanas para ele, as saídas são milagrosas, tem que ter o dedo do Senhor, e nós confiamos no Senhor. Mas não só para essa praga, mas essa praga traz consigo outros problemas, Senhor, que é de ordem financeira, que afeta diretamente, meu Pai, os trabalhos, as lojas, os negócios. Aqueles que têm negócios próprios, seja grande, seja pequeno, estão sendo afetados porque não podem trabalhar, com isso não podem vender os seus produtos, com isso não arrecadam, com isso não tem com que pagar, meu Pai, os seus funcionários e até mesmo trazer o autossustento. E tem aqueles, ó Deus, que tem emprego, cuja sua empresa não está produzindo como deveria, e há o risco de ficar desempregado, ou se permanece no emprego, ó Deus, o contrato é suspenso, e elas recebem apenas a metade do que recebiam. Por isso nós estamos diante do Senhor e te pedimos, e temos absoluta certeza que a nossa confiança não será de maneira nenhuma, Senhor, malograda. De maneira nenhuma a nossa confiança ficará sem resposta positiva. O Senhor vai intervir com milagres para todos aqueles que estão agora sem trabalhar. Outras portas precisam se abrir e tem que se abrir, ó Deus. Por isso eu rogo ao Senhor que o espírito de sabedoria, de inteligência venha sobre esses irmãos, para que possam achar outras saídas além daquelas que já possuíam, Senhor. Que a mão do Senhor nos abençoe nesse sentido. Mas eu quero orar também, Senhor, pelos relacionamentos. Muitos de nós saímos para trabalhar de manhã e só voltávamos à tarde. Quando voltávamos para casa, passávamos apenas 2, 3, 4 horas, até menos, nos relacionamentos familiares. Mas agora que estão passando muito tempo juntos, aí as diferenças começam a aparecer. As brigas, as intrigas, as desavenças, as contendas. As mães não têm paciência com seus filhos. O marido não tem paciência com as suas esposas. A esposa simplesmente faz grosseria com seu marido. Meu Deus, eu repreendo o espírito de confusão, de contenda, de brigas, de desavenças. Haja paz nessa casa, haja harmonia nessa casa.
Que cada um daqueles que estão me ouvindo agora se sintam, ó Deus, desafiados a melhorar suas relações, a ficarem mais em paz, a aumentar a sua busca, a sua comunhão contigo. Espírito Santo, só o Senhor pode nos levar a passar esse período de quarentena e sairmos mais fortes, mais livres, mais ungidos, mais abençoados, mais maduros. Por isso nós confiamos no Senhor, por isso nós acreditamos no Senhor, por isso nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Olha, detalhe o seguinte, estava orando hoje, o Espírito Santo falou muito fortemente ao nosso coração, para a gente aproveitar melhor os nossos tempos também. Sábado que vem, às 15 horas, das 15 às 18, serão 3 horas. E no domingo, das 9 às 11, então não serão 5 horas, 3 horas no sábado, 2 horas no domingo pela manhã. E é claro que nós teremos o culto à noite também, às 18 horas. Mas nós estaremos no sábado, às 15 horas, começando um seminário, que faz tempo que eu gostaria de ministrar esse seminário. O Bispo Cleudia vinha falando comigo muito tempo. Um seminário que eu ministrei no Rio de Janeiro, já tem algum tempo. E agora veio ao coração de ministrar, que é quebrando as maldições de espíritos familiares. Não são as maldições hereditárias, muito pelo contrário, são maldições de espíritos familiares. Para você compreender como é que um mesmo espírito maligno age numa família e depois, num ente querido, depois age novamente, fazendo com que aquele mal perpetue, permaneça e fique ali constantemente. Eu vou mostrar para você uma família muito ungida da Bíblia Sagrada, que o espírito familiar entrou e foi atacando a família inteira. E como é que eles ficaram livres dessa maldição? Quebrando as maldições de espíritos familiares. Então é um assunto super interessante, um assunto pertinente, um assunto que vai te fazer crescer, amadurecer. Então, guarde esse horário, sábado das 15 às 18. Aí você fala, bispo, mas sábado à noite nós teremos um encontro de casais. Não atrapalha. O encontro de casais começa às 19h30. Então, se você está em casa, ao invés de perder tempo, ficar assistindo TV, você vai estar fazendo um seminário e depois o encontro de casais à noite. E domingo pela manhã, das 9 às 11, nós estaremos continuando o nosso seminário. Para dar tempo, ok? Agora só que tem um detalhe. Para fazer o seminário, você vai simplesmente entrar no Zap nosso e vai simplesmente colocar o seu nome. Você vai dizer, olha, vai dizer claramente, eu vou colocar lá e tal, seminário de quebra maldição. Eu quero. Você vai dizendo, para a gente ver se é melhor a gente fazer via Facebook ou se é melhor a gente fazer no Zoom, né? O Zoom é o grupo de coisa, não é? Zoom, não é? Se é melhor fazer numa sala fechada ou aberto, como estamos fazendo aqui, ok? Mas é de extrema importância você colocar lá o seu nome. Eu espero que todos, eu conheço o nome de todo mundo. E se o seu nome não aparecer lá, eu vou te ligar. Porque se você tem alguma coisa melhor para fazer, você vai no shopping? Não vai, você tem certeza. Na praia você não vai. No supermercado você não vai. Então a melhor coisa a se fazer é crescer e amadurecer. Você vai participar, Tássio? Vai? Jéssica, vai também? Andrine, você vai participar, Andrine? Olha aí, Aline, Riso, vai? Leonardo, Fabianinho, então pronto, só aqui já deu o número bom. Bispa Cleudia, todos nós aqui vamos participar, então você vai entrar lá, certo? E um outro detalhe para eu passar para a palavra agora, amanhã nós estaremos adquirindo um chipzinho, claro, novo, porque nós vamos abrir um número exclusivamente da igreja, porque os números que temos é o meu pessoal, na qual eu conheço todo mundo da igreja e está ali. Mas esse número é o número que nós vamos colocar na porta da igreja e é o número que todo mundo vai ter acesso para pedir oração, para falar alguma coisa a respeito da igreja. E esse número você pode dar inclusive para as pessoas de fora. Eu vou estar
olhando o zap, o que é e como responder, ou eu ou a Andrine, a partir de amanhã, nós vamos estar respondendo. Se for caso que a Andrine possa simplesmente chegar e resolver, ela vai resolver e vai te dar a resposta nesse zap. Se porventura é de ação pastoral e precisa da minha ajuda, eu vou responder. Ou mesmo você falar, eu queria falar assim com o pastor Miller, com o pastor Jorge. Aí eu vou, faço contato e mando para eles sobre casais. E aí ele vai entrar em contato com essa pessoa. Esse número é da igreja, exclusivamente da igreja, para que todas as pessoas, sejam da igreja ou fora da igreja, possam ter acesso e fazer contato conosco. Ele não é institucional, porque institucional tem um número fixo, ou seja, de negócios e tal, duplicata, pagamento, essas coisas. Esse é para pedido de oração, para pedido de ajuda de alguma forma. Entenderam? Faça assim com a mão aqui para eu saber que você está entendendo, ok? Então pronto. Esses são os avisos então do seminário e também do zap da igreja. Nós vamos passar agora para a santa palavra de Deus. Seu coração está preparado? A bispa Cleude vai ministrar para nós. Você sabe da unção e da graça que está sobre ela, e que realmente Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aliás, nós vamos... Poxa, eu estou esquecendo, nós vamos ter o louvor agora. Ô, cabeça, hein? Nós vamos ter o louvor agora. O Leonardo mais o Fabianinho vai fazer o louvor juntamente com a bispa Cleude. E aí, no final eu volto para orar com vocês e abençoar a Santa Ceia também, ok? Vamos começar o louvor. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós vamos louvar ao Senhor como de costume nós fazemos, amém? Que você possa louvar junto conosco nessa canção. Mais do que nunca, é momento de nós conhecermos a Jesus. Amém? Cante conosco. Me tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare, eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim. Eu quero conhecer
Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, declare. Senhor Jesus, nós queremos essa noite, debaixo do Teu nome, Senhor, invocar a Tua presença para este lugar. Senhor, que o Senhor vá agora em cada lar, em cada casa, em cada pessoa, Senhor, em cada alma, Senhor, aqui ligada, conectada conosco nesta hora, neste momento. Que o vento do Espírito vá, encontre cada um de nós, encontre cada um de nós. Nós pedimos isso, Senhor, essa noite. Encha os lares, sopra com seu vento, sopra com seu vento. Agora, onde cada um estiver, põe a mão no seu coração e peça: Espírito Santo, enche-me com a presença, enche-me com a presença. E cante esse nome. Mais uma vez. Oh Deus, nós queremos agradecer por tudo que tens feito por nós, pelo teu cuidado, Senhor, pela forma com que o Senhor tem amparado os teus filhos, a forma com que o Senhor tem nos ajuntado no nosso aprisco. Senhor Deus, e nós percebemos e vemos o cuidado do Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós só podemos dizer para o Senhor, Deus, nós só podemos agradecer. Só agradecer. Pai, queremos te pedir também, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o seu Espírito traga, Senhor, cativo o nosso entendimento agora a palavra, que possamos compreender as Escrituras e sermos desafiados por ela. Senhor Deus, como meu coração anseia, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar. E é isso que nós te pedimos essa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que quero cumprimentar você que está ligado conosco aqui nesse momento tão importante. E quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus já começou uma boa obra. E Ele vai fazer. Ele começou e Ele vai terminar, porque Ele é Deus. Então quero que você hoje esteja comigo, que nós vamos falar um tema muito interessante. Deus tem falado muito ao meu coração durante a semana. O Espírito do Senhor tem movido e tem colocado um queimor na minha alma. E eu quero compartilhar isso com vocês. Jesus veio para salvar e não para condenar. Isso é a verdade mais absoluta que existe. O Senhor Jesus, Ele não veio para condenar a mim e a você, mas o Senhor já veio para me salvar e salvar a você. Essa era a missão clara do Senhor Jesus. Mas eu quero desafiar você para pensar um pouco sobre a missão que você tem
Qual é o seu chamado? O do Senhor era fazer a vontade do Pai dele. Cumprir cada momento que foi determinado pelo Pai. E Jesus, ele veio para salvar e não veio para condenar. E isso ele deixou claro nas Escrituras. Mas e eu? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para a vida do Leonardo? Qual é o propósito que Deus tem sobre a vida da Riso? Qual é o propósito? O de Jesus veio para salvar e não para condenar. E eu? No momento que eu faço parte desse reino, o que é o meu chamado? O que o Senhor espera de mim? E eu quero dizer para vocês que eu vim para frutificar e não para condenar. Leonardo, você foi chamado para frutificar e não condenar. Riz, você foi chamada para frutificar e não condenar. Jéssica, você foi chamada para frutificar e não para condenar. E nós não podemos esquecer disto, porque muitas vezes, no meio do emaranhado das nossas vidas, a gente se perde. E eu não posso perder o chamado do Senhor para mim. Eu fui chamada para frutificar. Eu fui chamada para frutificar. E eu quero que você abra comigo, se você puder, em Mateus capítulo 18. Deus trouxe algo muito interessante nessa passagem. Mateus 18, verso 11. Mateus 18, verso 11. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou ou se perdeu? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Sei que, de igual modo, todas as ovelhas que estão no aprisco do Senhor são importantes, são valiosas. Mas ele faz uma pontuação aqui muito interessante. Ele tem mais prazer em ter de volta aquela que se desgarrou para a volta para o arraial, do que prazer nas 99 que estão dentro do arraial. Aí eu fiquei fazendo uma pergunta para mim. A alegria de Deus é ver um pecador se arrepender e voltar para Ele. É a alegria de Deus. Então, o que significa que o Tássio, porque decidiu estar em santidade, e quando ele decidiu estar em santidade, que ele voltou para Deus, houve festa nos céus, Tássio. E você foi recebido com muita alegria. Com muita alegria. Você foi recebido. Mas depois de um tempo, você deixou de ser motivo de alegria para o Senhor. Você decidiu andar em santidade, você decidiu obedecer, você decidiu responder, ficou firme no Evangelho, tem se transformado dia após dia, mas hoje você não é capaz mais de dar alegria para o Senhor. Já parou para pensar nisso? Leonardo, o que será que eu e você podemos fazer para dar alegria ao Senhor? Porque ele diz nas Escrituras que ele tem mais prazer, mais alegria
naquela ovelha que volta do que nas ovelhas que estão juntas. Quer agradar a Ele? Dê a Ele uma alma. Dê a Ele uma alma boa. Dê a Ele uma alma má. Dê a Ele uma alma suja. Dê a Ele uma alma pecadora. Dê a Ele uma alma infame. Dê a Ele uma alma crítica. Dê a Ele uma alma imunda. Dê a Ele uma alma cheia de carrapicho, cheia de pecado. Dê a Ele uma alma mentirosa. Dê a Ele uma alma traiçoeira. Dê a Ele uma alma que traia. É a alegria de Deus. Jéssica, é a alegria de Deus. Quando você está envolto a todas essas coisas, quando você está longe do Senhor, longe da presença, você acaba tomando essas formas. E a maior alegria de Deus é quando o Leonardo resolve levar o amigo dele sujo, mentiroso, malandro, resolve levar o amigo para o Senhor. Naquele momento o Senhor entra em êxtase, entra em alegria, entra em um momento de plenitude. Porque teve mais uma alma que se voltou para ele. E uma das coisas que eu fico pensando, poxa, então, a melhor forma que o santo tem de agradar a Deus é fazer o quê? Frutificar. Não, mas o santo agrada a Deus ficando em santidade. Não, amado, isso é obrigação nossa. Ah, não, a gente agrada a Deus andando na verdade. Não, amado, isso é obrigação sua. Na hora que você encontra com o Todo-Poderoso, que você se conecta com Ele, que você começa então a permitir que a presença de Deus misture com a sua presença, isso se tornará algo natural. Isso se tornará algo óbvio. O santo não agrada a Deus vivendo em santidade. O santo não agrada a Deus vivendo em comunhão. O santo não agrada a Deus vivendo na verdade. O santo não agrada a Deus respondendo a Deus. O santo agrada a Deus frutificando. Frutificando. Riso. Você muito já agradou a Deus. Eu lembro que quando você chegou aqui na igreja, você nunca vinha só. Você trazia um aluno lá do local onde você trabalhava, você trazia um irmão, você trazia um primo, você trazia um amigo, você trazia um irmão. Você é uma pessoa que agrada o Senhor. Porque você tem no seu seio a necessidade de dividir o evangelho que você conhece. Mas aqui eu fico pensando, quanto tempo faz que eu e você não agradamos o Senhor? Porque estar em comunhão, estar em santidade, estar na presença, isso não agrada o Senhor. Isso é algo que o Senhor espera de nós. Simples assim. E no momento em que o santo entra em comunhão e entra em compartilhamento com Deus, e que a presença de Deus vai entrando e saindo, e vocês vão se tornando uma só essência, uma só substância, naturalmente você vai vivendo uma vida de santidade, uma vida de verdade, uma vida de separação. E no momento que você entra em comunhão com essa verdade de Deus, que é o reino dele, Ele vai derramar sobre você unção. Ele vai derramar sobre você a graça. Ele vai derramar sobre você a presença. Ele vai derramar sobre você o poder. E no momento em que isso for derramado na minha vida, e será dado para mim e para você com um só propósito. Qual é? Qual é, Tássio? Frutificar. Qual é, Leonardo? O motivo para isso? Frutificar.
E no momento em que o Senhor derramar da unção sobre nós para frutificar, Ele espera a nossa resposta. Eu tenho parado para pensar nesses dias. Há quanto tempo eu não falo do Senhor Jesus? Há quanto tempo eu não anuncio o Evangelho? Há quanto tempo eu não oro com alguém? Há quanto tempo eu não ministro a presença de Deus, a não ser através desse veículo de comunicação? Mas eu falo, há quanto tempo? E depois que o Senhor, que isso veio e que nós tivemos que ficar em nossas casas, eu me dei conta o quanto eu preciso frutificar. Eu me dei conta o quanto eu preciso dividir aquilo que o Senhor trouxe na minha vida. Trouxe na sua vida. Nós estamos sentindo falta de encontrar os irmãos da igreja. O tempo todo eu vejo no WhatsApp, eu estou com saudade, eu estou com saudade, eu estou com saudade. Gostaria de estar aí, gostaria de olhar para a face, gostaria de abraçar, eu gostaria de conversar. Que coisa boa essa sensação de fazer parte desse corpo. Mas também a gente pensa assim, há quanto tempo eu também não tenho essa necessidade de levar mais alguém comigo? Todo domingo a gente espera o nosso horário, tomamos o nosso banho, nos organizamos e decidimos, vamos para a igreja. Mas eu quero pontuar para você e para mim o quanto tempo nós estávamos vindo para a casa do Senhor sozinhos. A não ser aquele desafio que o bispo falou, que trouxe sobre nós, né? 1 mais 1, que foi antes disso tudo acontecer. Nós estávamos nesse movimento e eu quero reforçar isso novamente. O Espírito Santo está trazendo ao meu coração, é tempo de frutificar. Ah, mas agora que eu estou sozinho em casa e não é possível. Pelo contrário, em todo tempo nós podemos frutificar. E eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 13. Porque aqui em Mateus capítulo 13 traz algumas coisas que nos impedem de frutificar. E que nós vamos ter que repensar algumas coisas, eu e você, sobre isto. Para que quando nós estivermos na ativa novamente, nós estejamos movidos de um outro pensamento, movidos de um outro sentimento. Mateus capítulo 13, verso 3 diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. No verso 9: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito Santo está falando. Veja aqui o que o Senhor explica para nós na palavra, aqui no verso 18. Então ele começa a descrever, explicar para mim e para você o sentido dessa parábola. Verso 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Verso 20: O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Verso 22:
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E aí eu fico pensando, a palavra aqui deixa muito clara, a palavra do semeador, e eu digo algo para vocês, tudo que o Senhor diz que é a verdade, e ela traz verdades absolutas sobre nós. Ele está dizendo aqui que existe 4 formas de pessoas, 4 formas de pessoas ouvintes. Existe a primeira, aquela que ouve o evangelho, mas ela não consegue compreender qual é a força dele. É aquela que ouve falar sobre Jesus, mas ela não consegue conceber a ideia de que aquele homem que morreu há mais de 2000 anos atrás possa estar hoje presente na vida de alguém. Ele passou pela terra, ele curou, ele ressuscitou, ele libertou pessoas debaixo da escravidão demoníaca. E esse homem morreu, e esse homem ressuscitou, e é o 3º dia. E a história conta e a história declara que este homem fez tudo isto. Mas é difícil para mim e para você conceber que ele é verdadeiro. E eu quero dizer para você, você que está ouvindo essa palavra, que não consegue compreender o que é que Jesus é e para que ele veio. Eu quero dizer para você essa noite, o seu coração, a sua mente está embrutecido, está apagado. O inimigo está fechando os teus ouvidos para não compreender a força do evangelho, a força do reino. E o Senhor é claro, quando o reino chega na vida de uma pessoa, ela é transformada, ela é modificada, ela é curada, ela é liberta. Há um rebuliço na vida dela, mas todas aquelas pessoas que não conseguem compreender a força desse evangelho, ainda está sob a cegueira espiritual. A palavra do Senhor diz muito claramente que o inimigo, diz aqui em Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 4 e 6 diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Porque não vos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? De Jesus. Leonardo está aqui hoje presente e ele sabe